Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Amém. Até aí, meus irmãos. Uma parábola infantil, ou melhor dizendo, uma fábula infantil, diz o seguinte acerca de um lobo que quis certa vez se disfarçar de ovelha. A fábula diz o seguinte: um dia, certo lobo disfarçou-se com uma pele de ovelha e quis, e assim conseguiu, confundir-se no meio do rebanho, matando e devorando muitas delas. O pastor descobriu, capturou e, atando-lhe uma corda no pescoço, foi pendurá-lo numa árvore que crescia perto da estrada. Uns pastores que por ali passavam perguntavam-lhe por que motivo enforcava aquela ovelha. Quando ele lhes mostrou que era um lobo, acharam um castigo muito justo. Meus irmãos, nós vimos até então, nos primeiros versos desse capítulo 6 de Neemias, a tentativa constante de Sambalate, Tobias e companhia, de fazer com que aquele homem parasse aquela obra que já estava praticamente no final. Nós vimos na última vez, expondo esses primeiros versos anteriores ao 10º que nós começamos hoje, que 4 tentativas de convite de Sambalate a Tobias, fazendo com que ele parasse aquela construção para um certo diálogo, e que na verdade não era um diálogo, mas era uma forma para matar aquele homem. Tobias, diante dos 4 convites, ele deu as 4 mesmas respostas, e na 5ª tentativa veio uma carta aberta, ou seja, um documento difamando de maneira pública Neemias, ou seja, um ataque direto à sua integridade, um ataque direto à sua reputação. E agora nós vamos ver nessa tentativa maquiavélica, por trás, novamente, Sambalate, Tobias, e nós já sabemos o que eles representam, quem na verdade eles representam. Nós vamos ver que Neemias vai enfrentar um novo inimigo, não agora fora da muralha, mas dentro dos muros de Jerusalém. Assim como nessa fábula, um lobo em pele de cordeiro, pois eles vão usar um homem, um dito profeta, usando a palavra de Deus para convencer esse homem de Deus a fazer o que eles quisessem que ele fizesse. E mais uma vez, sabemos que a intenção deles é eliminar Tobias, é matar aquele homem de Deus, tudo por trás do suborno. Esse profeta, e mencionada essa profetisa no final do versículo 14, Noadia, e é interessante que não só são 2 profetas, Neemias vai dizer que tem outros ainda que não foram nomeados aqui, tentando intimidá-lo. Olha a pressão sobre a vida desse homem diante dessa obra. Versículo 10, novamente, lemos o seguinte: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Pelo que vemos, à medida que a passagem vai desenvolvendo, sabemos que esse Semaías, diante da comunidade, era tido como um profeta. Profeta, meus irmãos, são homens que Deus escolheu no Antigo Testamento,
para que falassem como o próprio Deus, a palavra de Deus revelada àqueles homens, para que o povo não só ouvisse a vontade de Deus revelada na sua palavra, mas a obedecessem. E esse Semaías supostamente é um deles. E ele é considerado um homem capaz de declarar a vontade de Deus, e aqui de maneira específica ele vai dizer a vontade de Deus para Neemias. Ele vai revelar para Neemias que a vida dele corria risco, que há uma ameaça contra a vida dele, e que ele deveria fazer o quê? Se esconder. Aonde? No templo, na casa de Deus. Antes o convite era para aquele vale, mas agora é um convite ainda mais sedutor, religiosamente falando, no templo. Como Neemias vai responder a esse convite? Por assim dizer, o sexto convite. Veja comigo no versículo 11, a resposta de Neemias. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Eu não sei qual é a sua reação ao ler a resposta de Neemias. Parece que ele é um pouco até ousado e até abusado, ou talvez arrogante. Um homem como eu. O que Neemias quer dizer com isso? Um homem como eu. Um homem que até então nós temos visto que é humilde, um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que abriu mão do conforto do palácio e se submeteu a um ministério no anonimato. Um homem que amava a Deus e a glória de Deus, pelos quais aqueles muros representavam, aquela cidade representava. O que ele quer dizer dessa forma, nessa resposta que ele deu? É importante entender a sugestão por trás das palavras desse profeta. Quando ele fala de ir ao templo, ele está falando do santo dos santos, de uma área particular do templo, onde nem mesmo Neemias tinha autoridade, mesmo a autoridade diante do povo, mas não diante de Deus, para fazer o que Semaías pediu para que ele fizesse. Meus irmãos, Neemias sabia muito bem que ele não era sacerdote. Nós vamos ver no capítulo 8, que apesar de todos os dons e talentos de Neemias, ele sabe que ele não é a pessoa ideal para ler e expor a palavra, e é por isso que ele escolhe Esdras. Neemias não tinha complexo nem de superioridade, nem de inferioridade, ele sabia quem ele era. E aqui, diante desse convite, mais uma vez, para poupar sua própria vida, ele não cede, porque ele sabe o que vem por trás dessas palavras. Vou ler 2 textos para vocês entenderem o que isso significa. Números 18, versículo 7, expresso na vontade, na palavra de Deus. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Outro texto, Levítico 10, verso 1 e 2, um texto que muitas vezes choca, se nós vamos ver o contexto do que acontece com esses homens. Mas diz assim a palavra de Deus: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. O que aconteceu com aqueles homens? O texto continua: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Meus irmãos, se não fosse pela graça de Deus, nós correríamos o mesmo risco. Se não fosse pela vida perfeita de Jesus, pela morte dele no seu e no meu lugar, por causa dos seus e dos meus pecados, nós jamais teríamos autorização sequer de abrir a boca e Deus o direito de ouvir o que você tem para dizer, nem que fosse um louvor, o perfeito que você pudesse oferecer. No mínimo, você e eu seríamos fulminados.
É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses louvores por aí, onde eles dizem para descer fogo. Não cante esse tipo de coisa, que é loucura, é contrário ao que a palavra ensina nesse sentido. Neemias sabia que a função dele era qualquer coisa, melhor administrador, líder, seja o que fosse, mas ele sabia, ele não tinha a autorização como um sacerdote de entrar no Santo dos Santos, porque nós vamos ver que no versículo 12, na verdade, olha comigo aí, no versículo 13, ele sabia da intenção de Semaías. A segunda parte do versículo 13, olha o que ele disse: a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Neemias sabia, se ele fizesse o que Semaías, como profeta, dizendo a vontade, entre aspas, de Deus, a esse respeito, Neemias sabia que ele estaria pecando contra Deus. Não só pecando contra Deus, e o que eu quero dizer é que quem um homem como eu, seja a minha integridade diante de Deus, ele vai dizer que não só isso, mas, olha a segunda parte final do versículo 13, e então eles, ou seja, o povo, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me, ou seja, ele está dizendo aqui quanto à sua coragem. Até então esse homem não cedeu, até então esse homem não desistiu, e porque agora só falta as portas de um lugar, ele faria uma coisa dessas, mesmo que religiosamente falando parece correto. Ele sabia que ele ia pecar contra Deus, e ele sabia que aí sim a sua integridade, especialmente a sua coragem, faria com que com essa atitude ele fosse desacreditado diante daquele povo que Deus o chamou para liderar. E ele não cede. E aqui eu gostaria de falar sobre coragem, não mudando o rumo do sermão, mas nesse aspecto da atitude de Neemias quanto à coragem. E eu vou usar o que D.I. Parker disse no seu livro Paixão pela Fidelidade, um excelente livro em Neemias. Ele diz o seguinte em relação à coragem, abre aspas: aqui, como em outras ocasiões, Neemias demonstrou grande coragem, uma qualidade que tem sido sabiamente definida não como ausência de medo, mas resoluta realização daquilo que sabemos ser o certo, sem importar-se nos sentimentos de amedrontados, ou perturbados, ou até mesmo feridos. Deixemos claro que tal coragem não é e nunca foi natural. A bravura que se arrisca por Deus, conhecendo os perigos envolvidos, não é natural, é dom de Deus. Fecha aspas. Esse profeta Semaías, ele aconselhou Neemias a fazer algo que foi expressamente proibido na palavra de Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Se alguém lhe disser para fazer exatamente o que a Bíblia diz para não fazer, qual é a sua posição? Qual é a sua reação? Como saber se de fato o que estão dizendo para você é bíblico ou não? Simplesmente conheça a sua Bíblia, meus irmãos. Conheça a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele já deixou revelado na sua própria palavra. Neemias conhecia muito bem a palavra de Deus, especialmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, nesse sentido, quanto à posição de um sacerdócio, quem tinha autorização para entrar onde Semaías pediu que ele entrasse. E ele faz com que mesmo um homem dizendo ser de Deus, usando a palavra de Deus, ele não simplesmente diz amém. Ele passa pelo crivo daquilo que ele conhecia de maneira pessoal da palavra de Deus. E isso explica muito, porque tantas pessoas têm dado ouvido para as pessoas erradas no que diz respeito à palavra de Deus. E elas não são inocentes nesse sentido. Nem os charlatões e nem aqueles que se submetem.
Porque Paulo mesmo disse que nos fins dos tempos, muitos gostariam de ouvir exatamente o que eles ouvem. Porque ouvir a palavra de Deus é outra história. Você quer saber qual a vontade de Deus? Você já começou aquela leitura cronológica da palavra de Deus? Para que em dezembro, quando a gente estiver fazendo a celebração, né, de Natal, a gente possa falar assim: nossa, glória a Deus, eu consegui ler a Bíblia toda, o ano todo. Vim campegando, né? Teve dia que eu não consegui, mas outro dia eu consegui recuperar. E aí você vai chegar naquela sensação que você não sabe nada. E aí você quer ler de novo. E aí você quer ler de novo. Você quer conhecer esse Deus. Quer deixar com que Ele mostre o seu pior de você, para que em Cristo Ele possa formar o melhor em você. Você quer saber quando alguém está dizendo ou não, de acordo com a vontade de Deus, quando afirma revelar a vontade dEle? Meus irmãos, nunca houve, ao mesmo tempo, a melhor bênção dos nossos dias, como também a nossa maior maldição, que é o YouTube. Tem muita coisa boa lá, muita coisa boa, mas tome muito cuidado com o que você ouve. Especialmente pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus e estão usando essa palavra para você, e você diz amém sem conhecer essa palavra pessoalmente. Tem muita coisa boa lá, muita coisa boa, mas também tem muita coisa perigosa. E deixa eu dizer para vocês, as coisas perigosas não estão naqueles que dá vontade de rir. Tem coisa que você é tão ridícula, a gente não deveria rir, porque é a honra de Deus naquilo que eles estão usando e fazendo e falando, mas tem coisa ridícula demais, que você nem precisa conhecer sua Bíblia para saber que não tem nada a ver. Perigoso é aqueles que sabem muito bem o que eles estão dizendo, melhor do que você, não porque eles são inteligentes, mas porque eles sabem da nossa ignorância quanto à palavra de Deus. Avalie as Escrituras, conheça as Escrituras. Paulo vai dizer que qualquer profeta que você recebe uma profecia, ele não diz para anular, ele diz para você colocar numa banca, coloca na prateleira. Alguém vem te dar uma profetada, por assim dizer, coloca na prateleira, vai buscar a direção de Deus, não diga amém. Vocês não têm ideia quantas pessoas que eu já conheci, de pessoas que diziam ser da parte de Deus, e dar uma profecia na vida da pessoa, e a pessoa acreditar. Meus irmãos, quanta desgraça na vida de uma pessoa e toda a família, porque elas simplesmente acreditaram no que não deveriam ter acreditado, e elas acreditaram de tal forma que passaram a viver baseado naquilo, e vocês não têm ideia das consequências sérias disso. 1 João capítulo 4, o apóstolo do amor, olha o que ele vai dizer: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O conhecimento de Neemias, da palavra de Deus, dá a ele esse discernimento. Se tem uma coisa que nós precisamos de maneira necessária e urgente no meio do povo de Deus, meus irmãos, é discernimento espiritual. E isso não é natural, é o Espírito Santo que nos dá a graça. Sabe quando aquilo que não traz paz, aquilo que, como foi lido, não é árbitro, não direciona o nosso coração, aquilo que você fala, tem alguma coisa errada, é o Espírito Santo nos dando esse privilégio de discernirmos a voz do pastor ou a voz do assalariado. Pessoas como Semaías, fazendo em nome do dinheiro, para cortar a pele da ovelha, o pelo da ovelha, para usar a pele da ovelha, para comer a carne da ovelha, em nome de Deus. Em nome de Deus. E eu aproveito e deixo um adendo para vocês: não vão visitar igrejas, vocês têm uma igreja aqui, vocês têm alguém que ensina a palavra de Deus, vocês têm um pastor. Evitem visitar igrejas, evitem fazer isso, meus irmãos, sem contar que a gente não está vivendo uma boa época para fazer isso, né? A gente está colocando em risco a sua vida, a vida de outras pessoas, por causa dessa pandemia, que nem todo lugar tem o cuidado devido. Evitem, meus irmãos. Você pode até ir, talvez um amigo chegado quer que você vá visitar, vai por respeito,
E aí é bom que você também leva um choque de realidade de muita coisa que acontece e fala, uau, falam tudo aqui menos a palavra de Deus. Eu estou falando como pastor de vocês, zelando pela alma de vocês, que um dia eu vou ter que prestar conta para Deus. Evitem isso, evitem. Olha o versículo 12, o discernimento que Neemias tinha por conhecer a palavra de Deus. Verso 12: percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Em outra versão, subornado. Neemias percebeu que Semaías não falava no nome do Deus de Neemias, ele falava no nome de qualquer outro Deus que fosse, mas não o único e verdadeiro Deus que Neemias servia. Versículo 13, no comecinho, qual era a intenção de Semaías? Olha aí, ele tinha sido pago, ou seja, aceitado suborno para me intimidar. Para me intimidar. Esse dito profeta, meus irmãos, ele aceita suborno para se opor à agenda de Deus, à obra de Deus, e ele valoriza aqui mais o dinheiro do que o próprio Deus que ele dizia representar. E ele tenta enganar Neemias, exatamente fazendo o que a própria palavra proíbe, lá em Êxodo 23, versículo 8, que diz assim: não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Olha como Semaías está sendo contraditório em relação à palavra de Deus. Como eu disse, Semaías é um exemplo para nós, de qualquer pessoa, até mesmo as que deveriam falar da parte de Deus. Esse risco que o suborno oferece a você ou a mim, especialmente para esses homens ou líderes diante de igrejas, independente da denominação, independente do seu credo religioso. Meus irmãos, antes desse culto, nós prestamos um outro culto ao Senhor, que é prestar contas, que é mostrar para vocês aqui, de maneira transparente, o que entra, o que sai, como nós usamos, algo que Deus, na verdade, nos dá para nós usarmos para Ele de volta. Isso é uma forma de segurança, para nós da liderança que lidamos com o dinheiro, e uma forma de testemunhar para vocês, que nós somos pessoas que levam isso muito a sério. Pastor Hernandes Dias Lopes diz algo muito forte nesse sentido, sobre esses escândalos religiosos dos nossos dias, que não é novo, envolvendo líderes religiosos e escândalos financeiros. Olha o que ele disse, abre aspas, desculpa. Estamos estarrecidos ao ver florescer em nossa nação o comércio do sagrado. Muitos templos estão se transformando em feiras de comércio, os púlpitos estão sendo transformados em balcões de negócio, o evangelho está se transformando em produto de consumo, e os crentes estão sendo vistos como consumidores vorazes. É uma conspiração contra a verdade de Deus, e um atentado contra o evangelho da graça. Esse comércio inescrupuloso, que faz os cambistas do templo de Jerusalém se sentirem meros aprendizes. Fecha aspas. Meus irmãos, caminhando para a conclusão, mais uma vez Neemias entrega tudo isso, entrega a sua causa ao Senhor, de novo em oração. Versículo 14, olha comigo o que ele diz: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Segunda vez que ele usa a mesma palavra, verso 13, verso 14, intimidação. Ele pede para Deus lembrar. Não sei se vocês se lembram
No capítulo 5, versículo 19, Neemias pede para que Deus lembrasse de todo o bem que ele havia feito para o povo. Agora Neemias pede para que Deus lembre do mal que os inimigos estavam fazendo para esse mesmo povo. Por que Neemias pediria isso para Deus? Seria contraditório, porque nós sabemos que na palavra Deus se esquece dos nossos pecados, como se ele lançasse-os no fundo do oceano. Agora Neemias quer que Deus lembre. O que Neemias quer dizer com essa oração? Ele quer que essas coisas sejam lembradas, porque acredita que no fim, Deus fará justiça. O justo juiz de todo o planeta fará justiça contra toda injustiça com aqueles pelos quais são íntegros e fiéis a esse Deus. Meus irmãos, com Deus não tem primeira, segunda, terceira, quarta instância. Um dia Deus fará justiça. A justiça do Senhor será estabelecida. E Neemias sabe disso. Ele sabe que Deus é glorificado não só na sua graça, ao não punir você e eu como injustos, mas punir o seu filho, assim como ele também é justo em punir todos os impenitentes no inferno. Deus é glorificado tanto na sua graça no céu, quanto na sua justiça no inferno. É o mesmo Deus, Deus de graça e justiça. Romanos 2, versículo 6, Paulo disse: Deus retribuirá. A palavra retribuirá aqui é como se fosse vingança. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O que você planta, você colhe. Se você planta vento, você vai colher tempestade, porque de Deus não se zomba, da palavra de Deus não se zomba. Por favor, meus irmãos, não brinquem com Deus. Se Ele pede para que você faça algo e você faz o contrário, você vai colher isso de maneira drástica, porque você está zombando da palavra de Deus, como se ela não tivesse credibilidade, e ela tem. Não se esqueça, você pode colocar um adesivo no seu carro dizendo que Deus é fiel. Ele não é só fiel nas bênçãos, Ele vai ser fiel nas maldições também, porque Ele não muda. Ele não muda. Não zombe de Deus, não brinque com esse Deus, porque Ele é um Deus vingador. Observe também que ao orar, Neemias deixou esse assunto de retribuição, de vingança, nas mãos de Deus. Neemias não revidou. Você não vê nenhuma palavra ele dando uma dura em Semaías. Talvez ele deve ter chamado a atenção de Semaías. Cria vergonha na sua cara, homem. Se arrependa enquanto há tempo. Você está zombando de Deus. O texto não menciona nada, mas com isso nós vemos que ele não reivindicou, por assim dizer, aquele ataque contra a sua integridade, nem contra a sua reputação, e nem mesmo a intimidação. Ele coloca nas mãos de Deus. Mais uma vez nós vemos Neemias nos dando o exemplo de quem, meus irmãos? Do Cristo, o único homem perfeito que andou nessa terra, Jesus. Neemias simplesmente está sendo essa sombra imperfeita do próprio Cristo. Pedro vai dizer acerca de Jesus, de toda a intimidação, de toda a zombaria, de todo ataque contra a reputação daquele homem santo, que foi o único que foi punido de maneira injusta. Nem Neemias está sendo punido aqui de maneira injusta, só Jesus foi. E olha o que Pedro disse, capítulo 2, verso 23, acerca de Jesus: não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Meus irmãos, vivemos também numa época triste, onde as pessoas não pensam duas vezes para atacar ninguém nas redes sociais. Se Tiago vivesse nos nossos tempos, o que ele falou em relação à língua, talvez ele falaria em relação aos dedos, porque é impressionante o que com 2 dedos só, antes a gente usava os 10,
no teclado, hoje nós usamos apenas 2 e muito menos o nosso juízo, né? Mas o que 2 dedos têm feito nas redes sociais, como as pessoas se contra-atacam, como as pessoas se atacam, especialmente nesse ano que nós estamos vivendo de período eleitoral. Nós, como cristãos, precisamos ser exemplos como Neemias, exemplos como Jesus, de não revidar, seja qualquer ataque que você receba de maneira pública nas redes sociais. Deixe com que o silêncio seja a oportunidade de Deus te justificar quando você tem razão. E se você não tem razão e você é culpado pelo ataque, tenha a humildade de pedir perdão de maneira pública. Tenha a humildade de se quebrantar diante dos homens para a honra do Senhor nesse sentido. Nós precisamos tomar muito cuidado da maneira com que nós reagimos, especialmente quando é injusto. Quando é justo, você tem que engolir o seu orgulho e fazer alguma coisa. Agora, quando é injusto, meus irmãos, isso tem que ser sobrenatural, porque a gente quer se justificar. A gente quer provar por A mais B que nós somos inocentes. Nós precisamos de uma força extra, fora, sobrenatural em nós, para nos dar condição de fazer o que Jesus fez. E Ele, sendo inocente, jamais se justificou, jamais abriu a boca, até mesmo na cruz, porque Ele confiava totalmente em Deus. E no fim, Deus justifica os seus. Deus justifica os seus. Eu vou encerrar com a palavra desse mesmo autor que eu mencionei no livro Paixão pela Fidelidade. E ele diz o seguinte, abre aspas: aqueles que buscam a força divina a encontram. O resultado será salvação, não destruição. Satanás será frustrado e a igreja edificada, e o Senhor Deus, por meio de quem é feito todo o trabalho, será glorificado. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecermos a Tua Palavra. Pai, obrigado pelo privilégio que talvez no nosso contexto isso não é tido como privilégio, mas no mundo inteiro é um privilégio podermos ler, sabermos ler. E nós temos a Tua Palavra na nossa língua e nós podemos lê-la. Pai, se isso não fosse o suficiente, o Senhor nos dá do Teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente para as verdades preciosas da Tua Palavra. O Senhor nos dá a condição de entendermos, o Senhor cumpriu a promessa lá no Antigo Testamento, que um dia não iria mais precisar de profetas para ensinar o povo, mas o povo teria sim líderes sobre eles, mas o Senhor falaria pessoalmente a cada um dos seus. Pai, que privilégio é poder abrir a palavra e saber que o Senhor fala conosco. Que privilégio é olhar para a Tua Palavra como um espelho que mostra o nosso pior, áreas do nosso coração que nós temos vergonha, mas ao mesmo tempo o Senhor mostra o Teu amor imensurável em todas essas áreas que o Senhor já perdoou e tem santificado, graças ao Teu Filho Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio dessa noite nós podemos compartilhar aqui grandes coisas o Senhor tem feito na área financeira da nossa igreja. O Senhor tem nos ensinado, além de ter algo no caixa, o Senhor tem nos ensinado a andar com o Senhor, a considerá-lo o mais importante do que qualquer provisão, porque do contrário seria idolatria, do contrário seria ganância. E Pai, nós não queremos viver de maneira que seja contrária à Tua vontade, como a nossa vida em relação a sermos igreja nessa área. Pai, ajuda-nos a orar, como aquele amigo que bate insistentemente na casa do seu amigo até que ele é atendido, como aquela viúva que insiste diante daquele juiz que é infiel,
Pai, ajuda-nos a perseverarmos em oração, porque é um trono de graça. Nós temos a bênção de possuirmos tudo mesmo não tendo nada. Pai, ajuda-nos a contar com a Tua graça, a sermos fiéis no pouco, porque eu creio que no muito o Senhor há de nos colocar, mas o Senhor não vai fazer isso enquanto nós não estivermos prontos. Pai, ajuda-nos a sermos uma igreja transparente. Pai, ajuda-nos a levar pessoas a entenderem que nós não somos como outras igrejas, nós não estamos aqui para suborno, nós não estamos aqui para explorar a fé de ninguém. Nós queremos oferecer de graça aquilo que nós recebemos de graça, que é o Evangelho de Jesus, que é rico, que é precioso demais. E nós não temos nenhum direito de cobrar nada, pelo contrário, nós não temos condição nenhuma de pagar o Senhor. Pai, nós oramos por todas as igrejas sérias do nosso país, independente da denominação. Pai, nós oramos que o Senhor proteja esses pastores, guarde o coração deles da ganância, deem a eles o contentamento de viver uma vida simples e uma vida que testemunhe diante da nossa sociedade que todas as igrejas não são iguais, que ainda pela Tua graça existem igrejas sérias, igrejas que consideram o Senhor mais valioso do que qualquer bênção. Pai, ajuda-nos a termos essa atitude de Neemias diante das injustiças, diante da difamação, diante da intimidação, diante do ridículo que as pessoas falam da nossa igreja, ou de qualquer membro da nossa igreja. Ajuda-nos a não querer nos justificar, Senhor, a colocar diante do Senhor toda a causa, porque Tu és o justo juiz. Pai, na verdade não é o nosso nome, nem a nossa denominação, mas é o Teu nome, a Tua honra, a causa do Teu nome. Honra, Senhor, honra, Senhor. Faça isso. Oramos como Moisés fez em favor do povo. O que vão dizer a Teu respeito, o que vão pensar a Teu respeito. Honra o Teu nome, Pai. Faça isso para a glória e louvor do Teu Filho Jesus. E é no nome dele que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém.